Olá! Nesta dica do professor, você vai conhecer alguns mitos e verdades acerca do construtivismo no ambiente escolar. O processo de ensino, aprendizagem e avaliação, ao longo da história, passou por diferentes modificações, seguindo diversas abordagens metodológicas. Uma dessas abordagens, o construtivismo, começou a ganhar força a partir da década de 1970, a partir da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, da formação integral de Henry Wallon, do enfoque sociocultural de Lev Vygotsky e da teoria genética de Jean Piaget, sendo esses dois últimos grandes influenciadores do construtivismo brasileiro, para conceituar a aprendizagem como um processo de construção do conhecimento e o ensino como um apoio a esse processo de construção. No Brasil, o construtivismo começou a tomar força a partir da década de 1980, servindo como inspiração o modelo desenvolvido na Escola da Ponte, uma instituição pública portuguesa que não possui divisão de alunos por classe ou série e centraliza as ações no poder de tomada de decisões dos alunos. Desde essa época, o construtivismo passou a ser bem conhecido por educadores e educadoras brasileiras, servindo de inspiração até os dias atuais. No entanto, como o sistema educacional brasileiro apresenta ainda inúmeras dificuldades, entre elas a falta de recursos e formação continuada de educadores, passou-se a atribuir ao modelo construtivista a culpa pelos baixos índices educacionais, criando-se também alguns mitos acerca dessa abordagem. Conheça alguns deles. Um dos equívocos amplamente cometidos é de que o professor não intervém e os erros cometidos pelos estudantes não são corrigidos. Na verdade, o professor deve mediar o conhecimento que os estudantes trazem consigo e ampliá-lo, de modo a conhecer coisas novas. Quando o aluno erra, o professor deve problematizar o erro, fazendo com que o estudante consiga encontrar por si só a forma correta em determinado procedimento, conceito ou atitude. Assim, ao estudante protagonizar a busca pelo que deve ser o correto, a sua aprendizagem se torna mais edificante. Outro mito relacionado ao construtivismo é o de que os estudantes fazem o que querem. Diferentemente disso, o construtivismo requer que o professor esteja o tempo todo mediando as relações dos estudantes, ou seja, o protagonismo também é do professor. Esse equívoco se dá pois o construtivismo preza pelas trocas culturais entre professores e alunos, promovendo diálogos e conversas que ampliem a compreensão de mundo, diferentemente do que ocorria no ensino tradicional, onde os alunos não deveriam interagir e apenas ouvir o que o professor dizia. Mas uma das inverdades sobre o construtivismo é de que o conteúdo se torna menos importante. Ao contrário disso, o conteúdo também é importante. No entanto, ele parte do que o estudante já conhece não apenas em apostilas e livros, que em alguns casos se demonstram descontextualizados das vidas dos estudantes. Para a abordagem construtivista, ao partir dos conhecimentos prévios dos alunos, a aprendizagem se torna mais significativa, já que conseguem correlacionar o conteúdo abordado com o tema visto em aula. Por último, destacamos a ideia de que o construtivismo só se aplica com crianças pequenas. Em verdade, ele pode ser desenvolvido com diversas faixas etárias e níveis de escolarização. Pesquisas recentes relatam a aplicação do construtivismo até mesmo em aulas do ensino superior, através de métodos da espiral construtivista, onde os alunos são protagonistas de suas ações. Essa foi a dica do professor. Espero que você tenha gostado. Lembre-se que o professor de educação física deve desenvolver métodos e estratégias para que todos os estudantes consigam efetivamente aprender. Boa prática!